Esse Olha daqui é o lá. Fujão. Ai, meu Deus. Oi, lindo! Ah, boa Pera aí. noite. Boa noite. Desculpe o Seja atraso. bem-vindo. Vai pra lá, vai. Vamos, povo. Vamos. Falta a Paola. A gente só não Mulher, tá você vendo baixou as no pessoas. Zoom. As pessoas A que gente estão não tá ali. vendo você, Gilberto. Ué, peraí que... Ai, Tá esqueci de... clicando. Eu cliquei, mas não foi o E... computador. Essa Oi, galera aí querido, podia que entrar nos. saudades. Pra ficar um monte de tela, assim, pra gente A não se Paola ver. tá, a Paola tá entrando. Ela A vai. Ah, Simone legal. vai ver comigo aqui. Eu falei pra ela vir aqui, daqui a pouco ela vem. Vou pegar uma cadeira, né? Um encosto, você também tá sem encosto aí. Ana, teu cabelo é natural mesmo? Yes. Cara, eu acho lindo, maravilhoso teu cabelo. Amiga, eu tenho cabelo branco desde os 11 anos, você acredita? Começou uma mecha aqui atrás, e aí eu pintei, eu tive todas as cores possíveis e imagináveis de cabelo. E aí, quando eu parei de pintar, eu estava grisalha. Eu falei, nossa, menino, olha que prático, não vou nem precisar colorir. É tão libertador, não é? Quando a gente assume os Né? branquinhos. Sim. Ainda mais quando é um branco meio fora do tempo, assim, né? 33 anos tá nova pra ter cabelo branco, né? Ah, mas É bom é porque as pessoas nunca estiloso. adivinham a minha idade. Tipo, você tem cara de criança, mas você tem cabelo grisalho, dá uma bugada nas pessoas. Fica um estilo, assim, legal, né? É, É, eu acho, fica lindo. obrigada, amor. E aí, Paulita? Estamos te esperando. Quer dizer que não tinha Mas o que que começado tá ainda? rolando? Vocês ainda com Não. atraso. É, a gente tava te esperando, Gilberto. Oxi. Ela chegou há pouco antes. Qualquer coisa dá pra pegar seu computador, não? Eu só li o título do tema lá e não entendi nada. Quando o João falou pra mim, eu fiquei, tá, me explica isso aí. Acho Ai, que. Ah, mas é que daí se o João começar a explicar, a Paola não vai pegar. Mas, amiga. aqui. Vai? Senha da reunião. A gente tem isso, não tem? Vitor. É só ela pegar o linkzinho direto. É, não Se precisa de você for senha. pelo link direto da amiga. Entra direto. Peraí, vou te passar o link do WhatsApp. Ajuda isso? Tá. Uh! Aê! iPhone PR8, PRB. Ixi, fica. Aí, ó. Olha Olha, eu aqui sério. atrás. Boa noite. Essa é a Ah, vocês estão Paola, no mesmo pessoal. ambiente. Oi, gente. Sim. Tá Seja bom? bem-vinda, Paola. Obrigada. Ana, mas você Então, tava Lívia, falando. A Ana tava falando que não entendeu, mas você entendeu sim. Você entendeu. Na hora que eu disse, para de graça. Não, quando você falou a primeira vez, eu dei Na um mensagem, calma, né? sim. Na Na mensagem. mensagem, Ah, tá. que você mandou Ah, pelo entendi. WhatsApp. Daí, pessoalmente, eu já tinha dado tempo para processar ainda. Sim. Mas acho que você pode começar a introduzir. Então, galera, o que que acontece, né? O que que aconteceu? Paola, very welcome here. É até legal contar, né? A sua irmã tá ouvindo também. Basicamente, isso daqui é um encontro em que a gente fala e conversa e troca umas ideias loucas e é isso, amém. Resumidamente falando sobre isso. Esse é o processo. E aí, o tema de hoje que rolou, né? O tema é transcendendo
a transcendência do julgamento dos meios de aprendizado. Tipo assim, cara, o que que vocês entendem sobre. Eu quero ouvir. O que que vocês entendem sobre meio de aprendizado, assim, tipo, o que que é isso, assim? Sei lá, né? Cada um tem uma vida, cada um faz uma coisa. O que que vocês percebem como um meio de aprendizado, um meio que você, um meio que você aprende, assim? Como que é essa ideia por aí? Eu Pronto. acho que, no fundo, tudo pode ser um meio de aprendizado. Se a gente optar em perceber as coisas dessa forma. Então, um relacionamento, um contato, um incidente, enfim, uma situação, tudo pode ser meio de aprendizado. É uma forma de ver, né? Também concordo que a gente está aprendendo o tempo todo. Mas eu acho que o que você está se referindo tem a ver com o que o curso de amor fala sobre os meios, sobre o aprendizado, né? As duas formas típicas de aprendizado, quer dizer, a típica é a forma do aprendizado pela mente, né? De você aprender do jeito que a escola da Dona Teteca nos ensinou, né? De você aprender a partir do livro, a partir da aula, a partir dos pensamentos, a partir das palavras, né? É assim que nós somos condicionados desde muito cedo a entendermos que isso é o aprendizado, né? Só que o que Jesus coloca lá no curso é que a gente já aprendia antes da escola. E aprendemos muito rápido até. Era um método de aprendizado muito eficaz, que era um método sem pensamento, era um método sem palavra, porque a criança não sabia nem falar ainda. E mesmo assim ela aprendia, e aprendia muito rápido. Então, existe uma outra forma de aprender que nós nos esquecemos, que agora a gente está redescobrindo, né? E isso tem muito a ver com o que a Cris falou sobre as oportunidades de aprendizado que podem ocorrer em qualquer lugar, né? Mas para isso você tem que se abrir, né? Para uma outra forma de aprendizado que não seja através da mente. Não sei se era isso que você tinha pensado, Victor. Não tô perguntando, assim, uma coisa específica, né? Mais para entender mesmo, assim. É legal que você comentou isso de a gente aprende que aprender é aprender regras e conceitos de como que as coisas são, né? Que é o que a gente aprende na escola. E que tem um aprendizado que não depende desse processo, que acontece em uma outra instância, né? Uhum. Legal. E você, Paulo? Até eu tava lembrando na faculdade eu aprendi que existe o jeito formal da aprendizagem formal, informal e não formal. E a não formal é isso que o Gilberto disse, né? Você não tem uma instituição que é regulamentada, como a Enem, um currículo base, né? Mas você aprende em cada troca, em cada ambiente que você interage, você está absorvendo informações e, enfim, se adaptando ao meio, né? Isso gera um aprendizado, assim. E é uma dialética, né? A dialética é quando você, ao mesmo tempo que você aprende, você também ensina e não tem uma ordem. Primeiro um, depois o outro, né? Igual a comunicação. Primeiro um fala, depois o outro fala, né? Um escuta. A dialética é tudo ao mesmo tempo. O modo não formal, o informal são cursos extracurriculares, né? Que aí propõem formas de aprendizado contrapondo o que é proposto no modo formal. Acho interessante isso.
Mas realmente esse modo que o Gilberto disse, né? Que ele comentou, e que é o não formal, só eu que estou encaixando, né? Como se fosse o não formal. Uhum. Mas ele é o mais abundante, né? Você não precisa. Tá acontecendo o tempo inteiro, você não precisa se inscrever. E nem dizer, não tem como desistir do curso também. Você simplesmente está num processo de aprendizado não formal o tempo todo. É, legal. Legal, isso, eu adoro. Uhum. E você, Ana, o que que acha disso? E Ah, a Eu sua irmã, tava, né? tava, eu tava perguntando se ela queria falar. Ela tá em Ela estado de quer sim. desmaio aqui na cara. Não, mas sabe o que que é legal, gente? É porque assim, eu conversei com o Vitor, então a gente tá meio junto, assim, né? Tipo, a gente alinhou um pouco isso. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça agora, ouvindo vocês falando, que é aprender o quê? O que que a gente está chamando de é o processo de aprendizado para quê, né? Porque se eu vou para a escola, eu passo por um processo educacional, é quase que uma padronização, né? Tipo, esse conhecimento aqui é, é um conhecimento da humanidade, mas que ele tem um viés, né, cultural muito forte. Tipo assim, a gente não aprendeu a história do Japão, por exemplo, né? Porque a gente está aqui do outro lado do mundo, entendeu? E também, sendo no Brasil, sei lá, a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto. Então, tem todo um viés cultural com isso também, né? Um recorte muito específico. Mas eu tô aprendendo um conhecimento que ele é um conhecimento do mundo, né? Mas será que é sobre isso que a gente está falando? Isso é um. Acho que tem uma coisa que é um ponto importante, que é o que que é conhecimento e o que que é sabedoria, né? O que que Uhum. é o conhecimento relativo ao tempo e ao espaço, e o que que é o conhecimento desses que a gente leva, né? São experiências de contato com o espírito eterno, né? Tipo, na verdade, eu acho que o processo de aprendizado de sabedoria, ele é muito sobre isso, né? É um contato com expressões do espírito, né? Sei lá, pensei isso, assim, enquanto vocês estavam falando, e acho que Isso, isso é legal. isso que você falou, né? Aprender, mas aprender o quê? Isso é muito incrível, assim, porque mesmo que a gente, sei lá, aprenda sobre geografia na escola, mas o que que é que está sendo aprendido exatamente, assim? Porque, sei lá, não sei vocês, mas eu não aprendi muita coisa não do que foi ensinado, assim, tipo, tipo, né? Eu não lembro as coisas assim, tipo, tem na minha mente, mas eu não lembro. Então, o que é que foi aprendido de fato? Se é que foi aprendido alguma coisa, né? É, é doido isso, né? É uma coisa muito legal de ficar olhando. Aprender, mas aprender o quê? A gente sempre fala, né? Ah, as coisas são meios de aprendizado, mas meios de aprendizados para o quê? Onde é que é isso, né? Eu acho que existem dois níveis aí, ou três, né? Como disse a Paola aí, do não, o formal, o informal e o não formal. Então, talvez sejam três. Mas o que eu estou me referindo seria um nível do ego, no qual você vai aprender a sobreviver no mundo, né? Você está aprendendo para ter uma profissão no futuro e poder ganhar teu pão de cada dia. Simples assim, né? E todos nós passamos por isso ou estamos passando por isso, né? Mas existe um outro objetivo, e esse não é consciente a princípio, né? Que, na minha experiência, só vem com o tempo. Depois que você meio que garantiu a sobrevivência, que você está formado, já tem alguns anos no mercado, já tem ali o seu básico, vamos dizer assim, aí você começa a fazer umas perguntas um pouquinho mais profundas, do tipo assim, quem sou eu? O que que eu quero da minha vida? O que que eu vim fazer aqui? Né?
E aí, essas perguntas vão te levar a um outro nível de aprendizado. Um nível de aprendizado que não sei nem se poderia se chamar de aprendizado. É quase como um nível de lembrança, porque é algo que já está com você. Você não tem que aprender. E meio que você descobre que isso sempre esteve aqui, de alguma forma. Você teve vários sinais no caminho. Por exemplo, no meu caso, quando eu já tinha escolhido a profissão, eu já estava até próximo de me formar. Eu estava no terceiro ano de 4 anos. Pela primeira vez na vida, eu tive uma cadeira de psicologia. Eu nunca tinha estudado psicologia. Eu nem sabia que eu gostava de psicologia até então. Quando eu comecei a ter aquela aula de psicologia, eu vi que aquilo era muito fácil, gente. Era fácil demais. A impressão que dava é que estavam me ensinando alguma coisa que eu já sabia, né? De alguma forma, aquele conhecimento já estava na minha, talvez não na minha mente, na minha alma, não sei. E, e eu antecipava as coisas que o professor ia falar. Ele ia explicar um negócio, eu já antevia o que ele queria dizer. Parecia que eu estava vendo uma gravação, não era uma aula inédita para mim. E aquilo me inculcou. Eu falei assim, pô, mas eu nunca estudei psicologia na vida. Mas, sei lá, eu tenho uma facilidade para isso, tenho um dom, talvez, alguma coisa assim. E que eu não desenvolvi. Eu não desenvolvi. Ficou aquela informação lá e solta no tempo, né? Aí, em 1985, aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto, até por uma necessidade pessoal, porque eu estava passando por uma série de problemas. Eu falei assim, eu preciso descobrir as respostas para isso. E aí eu fui para o modo mente, fui para os livros, fui aprender através dos pensamentos, das palavras, porque essa era a única forma que eu conhecia de aprendizado. Só que como esse assunto era um assunto fácil para mim, era fácil de eu compreender, né? A coisa fluiu muito rápido, muito bem, né? Mas eu nunca encarei isso como profissão, eu encarava isso como um hobby, como um passatempo, não dava devida importância, né? Embora gostasse muito de fazer isso e sonhasse um dia talvez trabalhar com isso de uma certa forma, né? Então eu acho que todos nós temos esses dons e talentos e de alguma forma a gente meio que sabe quais são. É aquilo que é mais fácil para a gente, aquilo que a gente sabe sem nunca ter estudado, aquela sacada, aquelas ideias, aquele jeito diferente de fazer as coisas. Então, não sei se isso é um modo de aprendizado ou é um modo de lembrança, né? De você acessar um conhecimento que você já tem, né? O que vocês acham disso? Para mim faz sentido, mas também talvez indo um pouquinho mais além, o que um curso em milagres traz muito é essa ideia de que tudo é meio para a gente. Não sei se a palavra correta seria aprender, eu acho que é isso que você está falando, Gilberto, de lembrar quem a gente é. Então seria tipo, o tempo inteiro, tudo que acontece com a gente é um meio de lembrança, sabe? Nesse sentido de qualquer situação que aconteça, vai ajudar a gente a lembrar quem a gente é de verdade, né? E eu também não chamaria isso de aprender, não, porque a gente não passaria por um processo de aprendizagem. Quem precisa do aprendizado é o ego, de fato, né? O nosso ser, ele já é, né? Como diz um curso de amor, já é totalmente realizado. Então não existe essa necessidade de aprendizado, mas sim
desse reconhecimento de quem a gente é. E que tudo acaba sendo meio para isso, né? Eu sinto nesse sentido. Teve uma época que eu era a louca dessa frase. Não, tá bom. Então isso aconteceu, por pior que tenha sido, isso tá vindo para me lembrar quem eu sou, sabe? Que aí você começa a olhar para as situações de uma outra forma, né? Você não vai entrar no jogo do ego, você não vai. Lógico, a gente às vezes fica com raiva, vem aqueles sentimentos, né, e tal, que não são ruins em si, mas que existe o julgamento até em relação a isso, né, em relação ao que a gente sente, mas que serve sim para ajudar nessa lembrança, né? Então, por isso que eu entendo que tudo o que acontece é uma forma de, não necessariamente de aprendizado, né? E vocês? Quando o Gilberto estava falando, me veio uma pergunta que é assim, véi, o que é que a gente gosta de aprender, sabe assim? Tipo, tem coisas que a gente gosta muito, que a gente sabe dar aquela energia. E é uma coisa que eu acho que todo mundo consegue identificar o que, que é que você gosta de aprender, assim, sei lá, tem uma coisa, não sei, um jeito, um negócio. E eu me pergunto assim, qual que é a relação dessa coisa que você gosta de aprender com, com todo o resto, assim, sabe assim? Com todas as outras coisas que você não gosta. Tipo, tem as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta. E aí, geralmente, a gente se agarra com aquilo que a gente gosta e a gente manda o que não gosta pro saco, sei lá. Eu não sei. Só me veio isso, assim, de que tem coisas que a gente gosta, que tem essa facilidade mesmo, assim. Tipo, eu aposto que a Cris gosta muito de arte, assim, sabe, tem uma naturalidade que envolve isso, né? Não sei, pensamento só. Ah, não, você está falando porque você está no mundo. Eu quero que você fale mais. É porque a Paola tá se coçando para falar aqui, daí eu tô falando para ela falar. Oh, porra, então fala. Não, eu tô refletindo. Veio um monte de coisa, né? Eu lembrei da minha experiência como eu fiz psicologia, né? E aí a gente se inseriu na escola para dar algumas dinâmicas, assim, algumas aulas. E eu fiquei observando isso, assim, né? O quanto você ensinar é uma coisa. Ela é agradável quando você percebe que o que você está ensinando faz a diferença na vida da pessoa, né? E quando a pessoa recebe também, atualmente a minha mãe dá aula, né? E eu participo muito das conversas do pessoal que dá aula, assim, como professor de carreira mesmo, porque eu, como psicóloga, eu entrava em aulas que estavam vagas porque não tinha professor, sabe? Então, a gente tinha muita liberdade para dar o conteúdo e a dinâmica que viabilizasse, assim, para a gente conseguir construir algo com os alunos, e era muito livre, né? E isso ajudou muito. Mas aí eu vejo hoje em dia que é um negócio que ficou engessado, e se a gente for olhar, é porque o sistema de ensino, ele quer colocar as crianças numa caixinha, né? E coloca os professores numa caixinha também. Então, fica todo mundo engessado, ninguém consegue realmente estabelecer essa relação de ensino-aprendizado que gera uma edificação do ser. Agora, considerando um curso em milagres, a gente vê que é a importância do relacionamento ali, né? Quando a gente se conecta, um abre a mente para receber o que o outro tá
comunicando e esse outro também tá se abrindo para entender qual é o melhor jeito e de comunicar e como isso vai agregar para outra pessoa, né? Então, assim, é uma é muito rico assim o aprendizado como uma ferramenta de se relacionar, né? E aí o sistema de ensino ele só não ele é truncado demais. As regras que a gente inventou para facilitar a vida acabou virando um, sei lá, criando um engessamento assim do mecanismo, né, de viver. Uhum. Faz muito sentido isso, de fato. É. E você falou uma coisa muito legal que é de relacionamento, né? Que você. Cara, pior que a gente só aprende quando a gente tá se relacionando. Sabe assim? A gente aprende pra caralho. E é louco, né? Eu perguntei, o que que a gente gosta? Porque na real a gente gosta de se Então, relacionar, né? quando você falou assim, tem coisa que eu não gosto de aprender. Aí eu lembrei de um professor nosso de matemática. Ele parecia o Coringa, assim, e ele era muito mal-humorado. E a gente. Tem a Dolores Umbridge também, né, do Harry Potter, que é tipo uma professora muito. Muito só referências, assim, dos professores mais. Zé Ruela, mais assim, projeção de raiva ao invés de se relacionar, né? E aí eu olhei isso, assim, ninguém gosta de matemática. Será que é da matemática que não gosta ou é alguém que está ali no papel de professor que fica aproveitando que sofreu bullying porque era muito inteligente e não tinha traquejo social? Aí sofreu bullying, daí tá na postura de professor, ele aproveita para dar aquela Para fazer bullying. projetadinha básica. Faz bullying com o perfil de aluno que era o mesmo perfil que fazia bullying com ele, né? E quando você consegue romper esse ciclo de projeção, a matemática fica uma delícia de aprender, né? Isso não aconteceu comigo, não. Não, Comigo também não. Nunca ficou gostoso aprender matemática. Tem que passar em concurso, fazer, né? Que engraçado, eu tenho isso mesmo, tipo, os professores de matemática, todos que eu tive, era muito uma vibe de, aprende, estuda bastante para passar, tipo, fazer uma prova boa, entrar numa faculdade boa, sabe, essa história? Engraçado. eu tive professores muito visionários, assim, que sempre falavam de construir uma sociedade melhor, de um propósito, né? Tipo, tive essas experiências, assim. E aí, quando eu me deparei com esses outros, eu entendi o colapso da escola, assim, porque você até acaba criando traumas nas pessoas, né? Eu, como professora, como psicóloga na escola, eu via a dinâmica e era enlouquecedor, assim. Os professores chamando os alunos de burros, de macacos, assim, tipo assim, isso não vai facilitar nenhum. Isso não vai facilitar, não imagino que estava sendo dito aqui essas coisas para facilitar, mas também não é um lugar para ficar vomitando as próprias dificuldades emocionais, né? Mas é um negócio que ficou tão comum os professores fazerem que tem gente que perde a mão, assim, e não para, né? Só fica reproduzindo. Até o gatinho tá concordando comigo aqui, ó, que é uma loucura isso, né? E vocês estão ouvindo ele miar? Estou Sim. Não? ouvindo. Então, eu sei, eu fico meio frustrada, mas ao mesmo tempo eu entendo. Eu não entendo nada, eu só vejo assim, nossa. O caminho é o amor, né? Mas por que que as pessoas não estão percebendo isso? Eu não sei. As pessoas Sim. estão percebendo isso, sim, Paula. Então, Então, talvez não com a clareza que você está percebendo, mas as pessoas estão percebendo isso, sim. Está acontecendo um fenômeno no mundo que é extraordinário. Eu, digamos que eu estou nesse caminho há um pouquinho mais de tempo do que vocês, né? Então,
e como aquariano que sou, eu estava sempre à frente do meu tempo, né? Eu estava vivendo uns 30 anos na frente, e aí frustrado porque ninguém entendia o que eu pensava, né? Entrei na neurolinguística em 1994, quando pouquíssima gente falava de neurolinguística no Brasil. E depois fiquei reclamando porque eu não conseguia cliente, que eu tinha que ficar me explicando as vantagens de se fazer isso, e era muito exaustivo. No entanto, 20 anos depois, ainda estava naquela profissão que eu não gostava. Eu estava no passadiço de um navio e os meus oficiais começaram a conversar sobre neurolinguística. E eu comecei a achar graça daquilo, né? Ah, porque eu estou lendo o livro tal, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, papapá. E o cara falava com uma autoridade que parece que o neurolinguista era ele, né? E eu só ouvindo aquilo calado, né? Eu falei assim, caramba, há 20 anos atrás ninguém sabia o que sabia esse assunto, ninguém se interessava por esse assunto. Eu tive que parar de trabalhar com isso e vir aqui para esse navio aqui, para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver, né? E agora, os caras que são uma geração abaixo de mim estão falando disso como se fosse uma grande novidade. Eu falei, legal, o mundo está mudando, né? Aí eu virei para ele e falei, você sabe que eu sou neurolinguista formado? Ele, o quê, comandante? O senhor é formado em neurolinguística? Eu falei, sou. Será que você não pode dar uma aula para gente, não? Eles queriam que eu ensinasse neurolinguística dentro do navio, né? Eu achei aquilo ótimo, né? Não cheguei a ensinar neurolinguística porque eu separava muito bem as coisas, talvez não devesse, não sei. Mas eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu, na idade deles, mas nem pensava nisso, apesar de eu viver meio antenado com o futuro, né? Até porque neurolinguística nem sequer existia. Mas aquele pessoal estava antenado, aquele pessoal estava buscando, aquele pessoal estava procurando, né? E hoje em dia, isso foi há uns 10 anos atrás, hoje em dia, muito mais do que isso. Tem muita gente procurando, não só esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim, que é não formal, né, Paulo? Mas estão procurando a questão do amor mesmo. Porque o curso de milagres tem uma expressão que eu gosto muito, que diz assim: ou você está sendo amor, ou você está pedindo amor. O assunto é o mesmo, né? Ou você já está consciente de que seja o amor e está expressando esse amor através de si, através do teu comportamento, através das suas ações, através das suas palavras, através do seu trabalho, da sua arte, de alguma forma única, você está expressando isso, ou você está pedindo para amar, para ser amado, né? E aí vai depender muito de com quem que você se relaciona para que esse pedido seja atendido. Só que como essa pessoa está pedindo amor, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não é clara, ela não pede para ser amada de uma forma clara, do tipo assim, me dá um abraço, me dá um beijo, me dá um carinho. Não, cara, você não me entende, pô, qual é a tua? Isso é um pedido de amor também, né? Então, tá todo mundo querendo isso. Tá todo mundo querendo isso, cada um do seu jeito, né? E isso, não sei, eu não sei se vocês têm essa impressão. O mundo mudou muito, muito mesmo. E mudou muito rápido. Essa nossa reunião aqui, há 10 anos não aconteceria. Há 10 anos atrás ela não aconteceria. Não tinha como. Não ia rolar. Eu podia ver amigo de circo aqui e ia ficar sozinho eu no Zoom aqui, olhando para uma tela preta. Não ia rolar, né? Ainda mais para falar sobre esses papos cabeça, assim, tipo, viajar na maionese, falar umas, falar umas coisas assim meio absurdas. Ai, não ia rolar mesmo. Talvez a primeira reunião tivesse, na segunda não ia aparecer ninguém.
Faz sentido, Paulo? Está fechado o teu Faz microfone. em partes. Você Então, sabe que então, eu percebi que não iria rolar, não porque não tem pessoas interessadas, mas não ia rolar porque há 10 anos a gente se sentia tão rejeitável ainda que a gente não se permitia se encontrar. Eu estudava isso, minha mãe ficou grávida de mim, ela começou a se interessar por esses assuntos, e ela era, tipo, do cigarro e do bar e fofocas, assim. E aí ela começou a se interessar, entrou uma escola iniciática, começou a estudar ocultismo, e aí eu, tipo, nasci, há 34 anos eu tô acostumada com essas conversas acontecendo, assim. 34 porque eu tenho 34. E era assim, era um negócio tido como místico, né? A gente sabia que a física quântica iria, em algum momento, comprovar e facilitar as conversas que a gente já tinha por demonstrações de fenômenos e, enfim, é um assunto bem que dá para prolongar, mas não, você nunca esteve sozinho, Gilberto. A gente só estava precisando crescer sei lá, em feudos agora para a gente virar uma comunidade global. Agora, que agora está mais fácil, né? tá, tá mais fácil. E como eu disse, está indo muito rápido. É, Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, no 11 de outubro do ano passado, quando eu comecei a trabalhar com mentoria espiritual, eu próprio não acreditava que isso fosse comerciável, né? Achava que não ia ter gente interessada nisso. Mas era o que eu queria fazer, era o que eu gostava. E eu me surpreendi. Eu me surpreendi. A quantidade de pessoas que está demandando esse tipo de coisa. E naquela época, eu dizia que eu não tinha amigos. Não tinha mesmo. Hoje eu tenho algumas centenas de amigos. Isso em um ano. E gente que pensa como eu penso. Não é gente estranha, não. Que se une para ver futebol na televisão ou no estádio. Eu nem gosto de futebol, né? Mas é gente que está disposta a falar sobre essas papo cabeça que eu gosto, assim, que o Victor gosta também, que vocês gostam, né? Lá no Encontro Nacional tinha 88 malucos igual a mim, né? Então é muito gostoso. Aqui em Curitiba tem uns 20 ou 30 que se amarram nesse tipo de coisa, né? Então, tá mudando muito mesmo, né? E é exponencial isso. É exponencial. Em pouco tempo seremos milhares. Em pouco tempo. amém. Não, você sabe que eu estava observando, né? É muito. Eu ainda era adolescente, né? Então eu fui construindo a minha carreira profissional, tentando fazer coisas para cessar um pouco esse movimento. Mas falando de aprendizagem e esses assuntos, né, mais diferentes, mais profundos, digamos assim, existenciais, o quanto tem seres, né, já nascendo com que tem essa facilidade e por ser não adaptável ao sistema de ensino, que é um sistema de ensino fracassado e ultrapassado, aí Uhum. receberam o rótulo de TDAH, né, Isso. síndrome, enfim, autista, de esquizofrênico, e foram medicados, né? E assim, gente, enlouquecedor a gente olhar e ter a consciência de que são as crianças de um novo sistema de pensamento, do novo Pramanta, da nova era, que estão Isso. vindo e estão recebendo diagnósticos e sendo medicados e viciando o organismo, né? Tipo, tem um monte de jovem que acabou ficando viciado nas substâncias porque tinha que tomar Ritalina porque a aula não fazia sentido. Porque a aula, ou porque
estava tão conectado com o fluxo da vida que queria dançar, que queria expressar a aula de matemática em movimentos corporais, sabe? Por que que isso Uhum. não era possível, sabe? Nossa, não é simples esse período de transição aí. Eu acho isso fantástico. Concordo com você, né? Essas crianças estão vindo já com vários aplicativos de fábrica, né? Nós precisamos instalá-los no nosso. Quer dizer, nós que eu digo eu, né? Você já vem com plantado, né? Eu tive que instalar todos. Mas as crianças estão vindo prontas, gente. Estão vindo prontas. Eu tenho um neto aqui de 6 anos que me dá a volta, né? O cara, mas ele é muito esperto. Ele aprendeu a ler sozinho. É Ele está mesmo? ele tá no jardim. Ele já sabe ler. Ele aprendeu a ler com 2 anos, assistindo vídeo no YouTube. E ele sabia o alfabeto em português e em inglês. Era impressionante. Eu falei, meu Deus do céu, 2 anos. Que legal. Eu acho que eu fui aprender o alfabeto em inglês com 20. Ele aprendeu com 2 e sozinho, né? É impressionante como é que eles vêm prontos. Mas também tem isso, né? Aí cai na escola, aí já ganha um rótulo e ganha remédio, né? Ganha remédio para controlar isso que é meio estranho, né? Que não bate, né? É bem complicado. O sistema educacional nosso aqui, como a Paula disse, totalmente falido já, adoece as nossas crianças que já estão numa outra era. E a escola, se a gente parar para pensar, há 200 anos ela não mudou. Olha quanta coisa mudou em É. 200 anos e né, o sistema educacional continua o mesmo. Não mudou pouca coisa. Integraram a tecnologia, mas até aí o sistema continua igual, né? Não faz sentido. Chegou na pandemia, o meu filho nunca se adaptou à escola. Sempre tive problema com ele nesse sentido. Aí chegou a pandemia, aquele negócio, né? Escola virtual, tudo online, não sei o quê. Ele virou pra mim e falou assim: Mãe, mas agora só ficou a parte chata, né? Da escola. Porque o que ele gostava era de se socializar, de conversar com os amigos, né? Enfim, curtir mesmo o relacionamento. E aí ele falou, não tá fazendo mais sentido nenhum. E eu vi esse menino começando a ficar muito mal dentro de casa. Estávamos numa situação bem delicada, né, por conta do lockdown e não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, beleza, então vamos ver outra alternativa. Se isso não está funcionando, o que a gente pode fazer? Aí eu comecei a pesquisar, principalmente essa questão de legislação e tudo mais. E aí a gente decidiu que ele ia sair da escola. E hoje ele estuda sozinho em casa. A gente entendeu uma outra forma de chegar no mesmo lugar, né, que as crianças que passam pelo sistema tradicional educacional, de conseguir as certificações, as graduações todas, mas sem ter que frequentar este meio doentio. Então, ele estuda em casa e aí ele já fez, o ano passado ele fez a prova do Enseja, graduou Fundamental 1 e 2, e aí com 18 anos ele vai fazer a outra prova do Enseja para graduar em ensino médio e fechou. Dali para frente é o que ele quiser, sabe? Agora ele ainda tem um pouco dessa, não é bem uma obrigação, mas tem esse compromisso em pegar essa certificação, porque isso é importante, né? Nesse mundo aqui. Então, a gente chegou nesse acordo. E vou falar, ele tá muito melhor. Assim, no primeiro mês que ele ficou fora da escola, a gente já percebeu assim, uma melhora, principalmente na autoestima dele, gigantesca. E ele fala isso, ele verbaliza isso pra gente. Ele fala, nossa mãe, eu sou outra pessoa. Porque na escola ele vivia acuado, né? Aquele negócio de ter
de não sentir que não pode ser quem é, porque não é aceito por um grupo, né? E aí ter que ficar criando aí os personagens, né, para poder se sentir aceito, não se sentir rejeitado. E com isso aqui, ele é quem ele é. Ele não tem que fingir nada para ninguém, né? E ele hoje tem muito mais amigos que fazem muito mais sentido para ele, de várias idades, diversas idades diferentes, do que antes. Então, assim, não é para todo mundo que eu falo isso, porque é bem delicado falar sobre esse assunto, principalmente com pessoas que defendem veementemente a educação, né? Mas aqui eu sinto que tem espaço e dá para falar. Mas eu falo, gente, foi libertador dar esse passo, não foi fácil. A gente ficou bem temeroso, né, para fazer isso. Até quando eu fui tirar ele da escola, a escola pediu um documento de matrícula em outra escola. Eu falei, não, mas eu não tenho esse documento. Aí ela falou assim, como assim você não tem esse documento? Eu falei, não, eu não vou matricular ele em lugar nenhum. Mas como assim? O que que você vai fazer? Eu falei, ele vai estudar em casa, homeschooling. A gente estava no meio da pandemia, ninguém estava estudando em escola mesmo, assim, né? A escola sempre virtual. E, enfim, ficaram todos assim, ninguém sabia o que fazer, porque nunca tinha acontecido isso. E foi uma escola que eu estudei, uma escola que nasceu em 94 aqui em Araraquara e tá aí desde então. Nunca tinha acontecido isso, sabe? E aí eu ficava um pouco, né, com medo até de, sei lá, de repente alguém ir contra essa nossa decisão, porque não foi uma decisão minha, foi nossa, a gente conversando muito. E ele passou por um processo também, ele tinha acho que uns 8 anos de idade, e uma psicopedagoga entrou em contato comigo falando que ele possivelmente tinha, tinha sintomas de TDAH. Aí ela pediu para investigar, porque é aquele negócio, né? Fala que tem um sintoma, o negócio é medicação. Aí eu falei, não, vou procurar. No final, não tinha nada disso. Ele tinha realmente uma falha no processamento auditivo central. A gente descobriu isso com um otorrinolaringologista. E ele fez uns exames lá e viu isso. Então, no caso dele, o que acontece? Ele ouve a informação, ele recebe, capta, só que o cérebro dele leva um tempinho a mais do que o normal para realmente captar, absorver aquela informação. Então, na escola, isso não era respeitado, sabe? Aí, com isso, com esse diagnóstico, ele teve que passar por um processo na escola de adaptação para essa situação, né? Não era um sintoma, era não sei nem como chamar. Eles falam que é uma falha no processamento auditivo central mesmo. Só que para isso ele tinha que sentar na primeira carteira, porque qualquer tipo de barulho, e ele sempre foi assim, qualquer tipo de barulho, você está conversando aqui, fez um barulhinho lá longe, ele ouviu e se liga lá. Como demora para processar, ele vai demorar um pouquinho para captar aquele barulho lá e vai levar mais tempo ainda para voltar. Então, pensa isso na sala de aula, como é enlouquecedor, né? Ele perdia muita coisa, ele não ia muito bem nas matérias. Só que aqui em casa, o que eu acho mais interessante ainda é que ele estuda, lógico, pelo computador dele e tal, mas ouvindo música. E a música ajuda ele na concentração. Ele jamais conseguiria fazer isso dentro de uma escola. E assim ele consegue absorver a informação muito melhor, sabe? Hoje, quando ele estava na escola, ele odiava escrever. Escrever para ele era a morte. Hoje, ele ama escrever roteiro. E ele quer ir para esse caminho, de ser roteirista e tudo mais, né? Então, sabe, é isso. A gente tem que ir entendendo também, né? O que a gente pode fazer para sair dessa caixinha que muitas vezes a gente acha que é obrigatório. Não é, sabe? Sempre, como um curso em milagres traz, né? Sempre existe um outro jeito, uma outra forma da gente se movimentar aqui no mundo. E para mim isso, tem muita gente que me critica muito por conta dessa decisão, né, que nós tomamos, mas eu vejo assim a melhora de qualidade de vida mesmo do meu filho, assim, absurda, não tem nem o que falar, sabe?
E aí eu fui entendendo, sim, tem um outro jeito. Talvez não seja muito legal, às vezes até literalmente, né, por não ser muito de acordo com a lei vigente, mas as leis também elas precisam, né, evoluir. E se a gente não dá esses primeiros passos, por isso que eu concordo super com a Paola, que esse momento de transição é super desafiador, porque a gente está no momento de sair daqueles paradigmas, né, fechados e tudo mais, para conseguir trazer o novo, meu, é foda, não é fácil não, né? Porque a gente precisa se adaptar a esse novo que a gente nem sabe o que é, né? E ir criando isso ao longo do tempo. Então, esse jeito de estudar do meu filho é novo. Eu não conheço ninguém que faz isso. E aí ele faz o tempo dele, ele não tem que acordar às 6 horas da manhã para estar às 7h15 na escola, sabe? Aquele negócio que é um saco, vamos combinar, não sei por que é tão cedo, mas, enfim, muda muita coisa. E é isso, só que a gente tem que estar aberto, né, para o que vem, porque não é só flor também, tem os desafios ao longo desse processo, enquanto a gente está entendendo como que é isso, como que é esse novo fazer, né, esse novo movimento. Cara, isso é muito, muito incrível, Cris, porque eu dei aula por 10 anos, né? E eu parei porque eu entrei. Eu contei isso pra vocês na primeira reunião, né? Eu não lembro, acho que o Gilberto estava, acho que. Não lembro se a Cris entrou depois. Mas eu tive um burnoutzão, assim, entrei em depressão. E era muito. Enfim, eu vejo já de muitas formas, assim, mas eu vejo que era uma. Eu dava aula para criança, né? Eu dei aula para criança, dava aula de inglês. E aí, nos últimos anos, eu estava dando aula numa escola bilíngue. Então, eu ficava com as crianças, em vez de ser que nem na escola de inglês, que eu só via eles por algumas horas, 2 vezes por semana, eu tava, na escola bilíngue, eu tava com eles eram minha turma, né? Então, eu tava com eles todos os dias. Então, eu tava, mano, aquelas crianças eram, né? Tipo, eram minha família, assim. Eu nunca soube separar. E eu nunca quis aprender a separar, porque aquilo nunca foi um trabalho para mim. Só que o que acontecia é que eu me envolvia muito, e essas histórias deles, né, os contextos, me afetavam, era comigo o negócio, assim, e eu me sentia muito limitada dentro do que eu poderia fazer. E eu acho que eu também demorei para entender que eu poderia ter. Eu era importante naquele papel que eu estava, porque eu me sentia impotente, como se eu não pudesse fazer diferença, mas eles estavam ali comigo por 5 horas por dia que fosse. É coisa pra caramba, né? E eu tinha um relacionamento muito próximo com as crianças. Gente, era um negócio louco, assim, de eu ter contato até hoje, assim, faz, sei lá, eu parei de dar aula em 2017 de ter contato até hoje, às vezes, quando são alunos mais velhos, né, de ter contato com eles ou com os pais, sabe? Então foi muito bonito, assim, e eu acho que eu pude ver o quanto tem o que que, né, isso que a gente trouxe hoje, né, como tema, o que que a gente de fato está aprendendo, né? O que que é Luan, o nome do seu filho, né, Cris? Tipo, o que que o Luan tá aprendendo? Ele tá indo lá para aprender, sei lá, física, matemática, geografia? Ou ele tá aprendendo que ele é rejeitável, sabe? Quando ele vai num ambiente que não é adaptado para ele, que ele é, tipo, tratado como todas as outras crianças, que na verdade, tipo, para quem é esse tratamento que é generalizado, sabe? Não é para nenhuma daquelas crianças que tá ali. Elas todas têm necessidades diferentes. Então, como é isso, assim, sabe? O que que a gente está ensinando para elas quando a gente né, tipo, bota um negócio numa caixa, assim, né, e né, é, enfim, né, padroniza uma coisa que não é padronizável. Então, muitas questões, assim, gente, e eram questões muito de núcleo familiar, assim, mesmo, que eu assistia, né, de estar mais próximo, assim, das crianças, né, então você vê, parece que a escola
esse ambiente onde a gente vai. Eu acho que é maravilhoso em muitos sentidos, né? É um ambiente que proporciona relacionamento, né? Como, sei lá, talvez todos os outros no mundo, né? Trabalho e, sei lá, você vai na padaria, tem relacionamento, né? Qualquer lugar que você vai com essa intenção, mas é um microcosmo, né, do mundo. E a quem que está servindo esse sistema, né? Se não está favorecendo o relacionamento e não está sendo acolhedor para as pessoas, por que que isso está sendo perpetuado, né? É muito louco, assim. E é muito foda assistir você fazendo isso, porque você fala o tempo todo, Cris, que foi uma decisão de vocês. Tipo, não é só que você está trazendo uma coisa diferente dentro do sistema educacional. É uma coisa da relação entre mãe e filho. Porque você não assiste mães que falam assim, nós tomamos essa decisão juntos. É tipo, meu filho vai fazer isso e foda-se, entendeu? Então, mano, nossa, muito obrigada, Cris, porque, tipo, você considerar o Luan para fazer essa, ó, me deu até uma emoção. Você considerar o Luan para tomar essa decisão, eu me sinto considerada, sabe? Tipo, você tá considerando a nós aqui, né? Tipo, de estar podendo dar esse espaço para ele tá mais confortável, né? Eu acho que você deve enfrentar muitos questionamentos, né? Acho que as pessoas devem falar muito para você, principalmente sobre, ai, mas como é que ele vai socializar com as pessoas da idade dele, né? Coisas desse tipo. Mas assim, mano, e se não tiver sendo bom pra ele agora, né? Tipo, e ele tem tantas outras formas de fazer isso, sabe? Eu passei minha adolescência, tipo, sei lá, 16 horas no computador e era um surto pra minha família. Minha irmã tá aqui, ela vai lembrar. E era um surto pra minha família que eu ficava tanto tempo no computador. Mano, eu tenho amigos dessa época desde, sabe assim, até hoje, sabe? Quem que pode dizer que isso foi ruim pra mim? Tipo, era importante, era o que eu conseguia fazer naquele momento. Então, é muito foda, assim, gente. Acho que essa conversa sobre aprendizado, ela passa por esse lugar mesmo, de a gente olhar para o que que acontece, o que que a gente está chamando de aprendizado e educação, e o que que de fato a gente vai aprender na escola. Porque é isso, eu me lembro, os momentos que eu me lembro de escola são momentos que têm muito mais a ver com afeto do que com matéria. Então, foda-se a fórmula de Bhaskara, velho. Sei lá, eu uso regra de três para resolver qualquer problema matemático. E tipo, sei lá, fração, eu não me lembro mais nada dessas coisas, mas eu lembro, tipo, de um professor que olhou para mim e falou: Que incrível esse texto que você fez, sabe? Porque ele tava me vendo, aquela pessoa tava me vendo, me reconhecendo, né? Então, era isso que eu tava aprendendo. Não era a fórmula de Bhaskara, não era a análise sintática, sabe? E é esse o ponto que eu vejo, tipo, desse. É um passo muito grande, gente, na real, que o sistema educacional tem que dar, porque é começar a priorizar, em vez de priorizar uma formatação das pessoas, é priorizar o relacionamento. E é isso, é tipo, mano, isso muda tudo, porque isso muda a forma da gente estudar, muda o que é estudado, muda como as pessoas são avaliadas, porque aí, puta, se o foco é relacionamento, cara, tchau vestibular, sei lá, tchau faculdade, não sei, não tenho na minha mente como é que vai ser, né? E de trabalhar, enfim, é tudo, é outro propósito para a humanidade, assim, né? Então é muito. Parece que você está fazendo uma coisa, por favor, Cris, nunca se esqueça, parece que você está fazendo uma coisa que é para você e para o Luan, né? Ou para o relacionamento de vocês, ou para ele. Mas você está mexendo nesse lugar, cara. Você está abrindo um espaço que puta, sabe assim, você está plantando uma semente que vai virar uma floresta. Então, muito, muito obrigada, amor. E obrigada por falar, né? Nossa, eu fico muito feliz de você sentir a vontade para vir aqui e compartilhar isso com a gente, porque eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Lidar com a reação das pessoas mesmo, né? Até hoje é desafiador nesse sentido, até com a família. Tem muitos familiares que, imagina, não concordam de jeito nenhum. Mas é triste, sabe? Você vê jovens com 13, 14, 15 anos tendo que se entupir de medicação para depressão, para ansiedade, sabe, para um monte de coisa.
e porque não consegue acompanhar uma aula, porque não consegue ficar 6 horas sentado numa cadeira, tendo que só receber um monte de informação e é extremamente passiva, né? A forma de aprendizado dentro das escolas. E eu estava vendo isso, né? Eu via isso acontecer. Eu falei, gente, eu não gostaria que ninguém passasse por isso, né? De sofrer com essas doenças emocionais mesmo, tão cedo, tão novo. E ver tanto essas crianças todas assim perdidas mesmo, sabe? É engraçado porque quando os amigos dele vêm aqui em casa, eles adoram conversar comigo. E a gente bate um papão assim, às vezes eu coloco algumas coisinhas, né, de um curso, sem falar o que é, mas às vezes eu jogo umas ideias assim. E eles vêm e se abrem, conversam comigo numa boa, coisa que eles não fazem nem com os pais deles, sabe? E isso eu acho massa. Da gente ir aos pouquinhos, do jeito que dá, com o que a gente tem, onde a gente está, sabe? E trazendo uma outra forma realmente, não só de se relacionar, mas de trazer informações que eles nunca vão ver dentro da escola e talvez nem dentro do núcleo familiar deles, né? Mas ir trazendo ideias novas para fazer pensar mesmo, para sair da caixa, sabe? Cris, você é um exemplo para nós, porque uma das coisas que eu estudo é como que a gente deve criar nossos filhos para que eles sejam respeitados, não é porque eles são de verdade, né? E uma das razões de nós eu estou referindo à minha geração, né? A geração de vocês talvez já tenha sido diferente. Meus pais não sabiam absolutamente nada sobre isso. E olha que eram pessoas de uma relativa cultura, né? Todos os dois tinham curso superior, etc., né? Mas eles estavam dentro da caixinha e me criaram dentro da caixinha, né? Não podia deixar de ser isso, né? E só que eu não ficava dentro da caixinha, eu era muito chato, né? Eu ficava, como diz meu pai, contestando, né? Ele disse que eu era um contestador. Ainda bem, né, que eu era um contestador, né? Porque senão eu ia morrer naquela caixinha, né? Mas você está demonstrando, Cris, uma compreensão de quem teu filho é, de verdade, que ainda, infelizmente, é rara, né? Mas vendo o Victor aqui, a Paola, a Ana, mais jovens, né? E acho que ainda não tem filhos, ou talvez venham a ter no futuro, né? Quer dizer, quando esses filhos nascerem, pô, que pais e mães serão esses maravilhosos aí que respeitarão quem eles são de verdade, né? Então, depois, claro que isso é um processo que leva gerações, né? Imagina os filhos desses pais que vão respeitá-los. Como que eles vão olhar para os netos, né, desses avós? Vai ser massa demais, vai ser maravilhoso ver, ver Mozarts, Einsteins, verdadeiros gênios que vieram prontos e que foram aceitos por serem assim. Porque vários deles foram postos dentro de caixinhas e seus dons e talentos foram perdidos. Né? Estão aí, sei lá, dentro de caixinhas de açougueiros, empresários, advogados, médicos, e infelizes, porque não foi para isso que eles vieram. Eles vieram para outras coisas muito maiores do que essa. Né? Talvez um dia, quando eles forem adultos e livres para fazer as suas próprias escolhas, eles consigam descobrir esse caminho, né? Se eles não desistirem antes, né? Eu não desisti. Eu não desisti. Enquanto eu não achei o meu caminho, eu não desisti, né? Porque eu sabia que ele existia. Não me pergunta como é que eu sabia, eu só sabia que ele existia, né? Não sabia qual era, não sabia como chegava lá, mas eu ia descobrir, né? E eu vejo a diferença
Não em relação aos meus filhos, porque quando meus filhos nasceram, eu não tinha essa consciência. Eu também quis colocá-lo dentro de uma caixinha, porque eu achei que era assim que faziam as coisas. Mas o meu neto já é diferente. Meu neto, eu já estou tratando ele de uma forma bem diferente e ele já percebeu isso, né? E eu tenho muitos conflitos com a minha própria família por causa disso. Eu sou extremamente criticado, até pelos meus filhos, né? Pela forma como eu trato meu neto. Porque eu trato ele com amor, né? Eu não tento formatá-lo, eu deixo ele ser quem ele é. Mesmo que às vezes isso dê um pouco mais de trabalho, mesmo que isso às vezes faça ele contestar, mas ele está sendo livre para ser quem ele é. Claro, ele é meu neto, não sou o pai dele, né? Mas ele está convivendo comigo, então ele está aprendendo alguma coisa a respeito de quem ele verdadeiramente é, né? E você nos deu esse exemplo, Cris. Muito obrigado. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Que o modelo de ensino é uma droga, acho que todos nós estamos cansados de saber, né? O que nós podemos fazer a respeito? Como é que vai ser o mundo novo que nós estamos sendo convidados a construir no campo da educação? Como é que a gente pode fazer com que esse aprendizado, esse novo aprendizado, que não é tão novo assim, mas esse aprendizado mais espontâneo, mais natural, mais orgânico, mais inerente à nossa condição de verdadeiramente ser, como é que a gente pode fazer isso? Claro, no nosso mundinho, no nosso entorno, na nossa família, na nossa casa. Não estou falando aqui de criar tratados pedagógicos e implantar novas metodologias de ensino, não, não é por aí. Deixa para os pedagogos fazer isso, né? Mas eu digo no nosso dia a dia, como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói isso? A Cris já deu um bom exemplo para a gente. Mas ainda assim eu acho que é transcendendo o julgamento dos meios de aprendizado. Você tem razão. Porque eu acho que muitas vezes a gente é, fica numa situação ruim pra gente mesmo porque a gente julga que aquilo que a gente está sentindo ou aquilo que a gente está pensando não é apropriado ou não vai ser aceito, sabe? É, e aí nisso a gente vai se limitando. Então, quando a gente sai do julgamento, né, transcende o julgamento no sentido de aceitar as coisas como são, o mundo como é, né? Aí sim a gente começa a acessar informações que antes a gente não acessava, mas que estão aqui presentes, né? Uhum. E aí sim a gente começa a entender, nossa, então dá para fazer isso, porque gente, assim, quando eu estava na escola, para mim não fazia o menor sentido tudo aquilo. Só que eu fui obrigada a ficar, porque os meus pais acreditavam que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. E isso me incomodava de um tanto. Eu falei, como assim? Mas eu já sou alguém? Por que eu tenho que estudar para ser alguém? Isso não fazia sentido para mim. Aí, quando meu filho nasceu, eu passei muito tempo, quando ele precisou entrar na escola e tudo mais, eu passei muito tempo procurando metodologias diferentes daquela que eu passei, né? Porque eu não via sentido naquilo. Então, por que eu ia colocar meu filho numa metodologia igual? Cara, eu viajei para vários lugares aqui no estado de São Paulo, várias cidades, para conhecer metodologias diferentes de aprendizado. Até que eu cheguei num lugar em Cotia, aí pertinho de Sampa, que chamava Projeto Âncora, que eles faziam um trabalho incrível com a comunidade ali. Começou como um projeto social, e aí depois eles transformaram numa escola mesmo. E era um sistema educacional era uma metodologia por projetos. Então o que acontecia? Primeiro que você chegava e entrava na escola, tinha uma tenda de circo.
E aí você passava pela tenda de circo, onde tinha aulas de circo e tudo mais ali, passava por isso para poder entrar na escola. E aí lá não existiam salas de aula. As crianças, quando elas chegavam, elas faziam o cronograma delas do dia. Então não tinha que nem, né, a gente está acostumado, então são 50 minutos de aula de português, depois 50 minutos de matemática, aula dupla de matemática, mais 50 minutos, não era assim. As crianças entravam e elas faziam o cronograma delas. Então, se tinha que, sei lá, entrava às 8, isso era determinado já. O horário de entrada na escola era 8 horas da manhã. Entrava às 8, aí elas faziam o esqueminha delas. Então das 8 até as 8h30, eu vou fazer aula de marcenaria. Das 8h30 até as 9, eu vou mexer no meu projeto. E aí, como é que é a forma de aprendizado? As crianças escolhiam um tema para trabalhar. E aí tinham os tutores, que é o papel do professor, só que a ideia não é o professor passar o conhecimento para os alunos, né? Numa postura ativa enquanto professor e passiva enquanto aluno. O tutor, ele auxiliava os alunos a desenvolverem o projeto deles. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto sobre pirâmides do Egito. Ok. Dentro da matéria obrigatória do MEC para a graduação no fundamental, que tipo de conhecimento a gente pode encaixar nesse projeto para a criança entender esse tema de uma forma muito mais abrangente? Então, ali, fazendo um projeto sobre pirâmides do Egito, por exemplo, ela estava estudando geografia, estava estudando história, estava estudando matemática, estava estudando português, entendeu? Ela estudava era multidisciplinar, eram várias disciplinas ao mesmo tempo, né? E quando eu fui conhecer o projeto, eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, acho que isso ia fazer muito mais sentido, né? É uma forma de estudo muito mais ativo, muito mais interessante, em que o aluno ele tem autonomia para criar a linha de aprendizado dele, né? A trilha de aprendizado dele. E aí a gente conseguiu uma vaga lá no projeto Âncora, que era super difícil. Só que aí chegou, assim, tipo, faltava um mês pra gente mudar, eu já tava com quase tudo acertado, eu tava finalizando o contrato de aluguel, não sei o que. Aí o Luan chegou e falou assim, ai mãe, eu não tô sentindo de ir pra lá. Aí a gente conversou, falei, o que acontece? Você tá com medo e tal? Ele falou assim, eu não quero sair de Araraquara, porque eu gosto muito daqui. A minha família tá aqui, eu nasci aqui, não sei o quê, e ele tinha amigos aqui. Aí a gente conversou, sentou de novo, e ele realmente não tava se sentindo bem. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você fica, a gente não muda, mas você fica um tempinho, uma semana, para sentir como é que é. Ele, tá bom. A gente fez essa experiência e não rolou. Ele sentia muito, ele não eu acho que ele nunca teve afinidade com a energia de São Paulo e toda, né, o ritmo é muito diferente, né? Aí eu falei, bom, eu não vou forçar, imagina, né? Até a qualidade do aprendizado dele vai ser prejudicado se eu forçar ele a ficar num lugar em que ele não se sente bem. Então a gente desistiu, tive que abrir mão dessa vaga que foi super difícil de conseguir e ele veio para cá. Só que aqui não tinha escola com metodologia assim. E aí eu falei, filho, então é o seguinte, você vai ter que voltar para a escola normal, tudo bem? Ele, tudo bem, eu aguento por mais um tempinho. Aí rolou a pandemia e foi a gota d'água, né? Mas sabe, já existem outras formas de desenvolver a educação muito mais humana, sabe? E é impressionante, nas escolas que eu fui visitar, eu saía de lá sempre assim, a boca aberta. Teve uma escola em São José do Rio Preto que uma aluna me conduziu para conhecer a escola toda, né?
E aí ela começou a trazer assim conhecimentos que eu falei, gente, como que uma menina de 10 anos está falando essas coisas? Ela tinha um conhecimento e assim era algo que você via que fazia parte dela. Ela não estava simplesmente jogando coisa para fora. Eram coisas que faziam sentido para ela, mas que ela trazia como curiosidade, sabe? Eu fiquei besta de ver. Eu falei, cara, e assim, com é, uma autonomia, falando também com uma confiança, com uma certeza daquilo, sabe? Que eu não conseguia ver isso em nenhum coleguinha do meu filho naquela época, né? E aí isso fez com que eu buscasse. Aí chegou um tempo aqui em Araraquara que, junto com alguns outros pais que também estavam bem infelizes, insatisfeitos com as escolas, a gente chegou a montar uma escola aqui em Araraquara com uma metodologia diferente e tudo mais. Só que aí, cara, começa aquela briga de ego entre os pais, ah, eu mando mais eu que o outro, o negócio não deu certo e fechou. Mas assim, eu sempre, sabe, era uma inquietação minha desde a da época de escola. E que eu não queria que meu filho passasse pela mesma coisa, né? E ele passou por um tempo, porque não tinha outra opção. É, Então, assim, já existem formas, mas eu acredito que sim, sempre dá para melhorar. Então, que outras maneiras, né, a gente pode abordar a educação e trazer não só conteúdo em forma de matéria teórica, mas conteúdo em forma de vivência, de experiência, de prática, sabe? No dia a dia das crianças e adolescentes. Sabe que eu tinha ouvido falar, enquanto eu estava nessa fúria de salvar o mundo, e fiz a faculdade, eu participava do centro acadêmico, aí eu organizava a semana de estudos da psicologia da PUC de Campinas, que até o pessoal da região queria ir participar, porque a gente fazia umas rodas de conversa muito boas, como essa tá sendo, assim, sabe? E daí eu me inseria na periferia para fazer trabalhos com a ONG, sabe? E, gente, chegou um momento em que eu pifei, assim, eu pifei. E o que me trouxe tranquilidade, e hoje eu acho que um curso em milagres é a cereja do bolo, assim, para mim, porque eu tirei um pouco o peso de formular metodologias, visto que não compete a mim. E eu entrei num lugar de estar disponível para as demandas que vêm para mim. Eu acho que esse treino de estar numa disponibilidade, confiar no Espírito Santo, é a coisa que mais está dando resultado. Mas, assim, a nível avassalador, assim. Tá resolvendo a guerra na Ucrânia, os bombardeios no Oriente Médio, tipo, não sei a que nível que está resolvendo isso, assim, mas eu sei que é muito maior o alcance do que antes, quando eu estava procurando, né? Muito não, mas não tinha essa ferramenta de entender o que é o teu sistema de crença e você fica querendo comprovar ele, sabe? E aí a pessoa entrava numa vingança e acabava usando a própria ferramenta que o pai estava dando para, tipo, vingancinha contra o controle do pai. Então, eu acho que eu acho que tem muita coisa para ser feita. Eu não sei nem assim, vendo o que a Cris está fazendo, eu tô super confiante, sabe? O que compete a ela tá fazendo perfeitamente, sabe? O que se mudar a demanda, ela tá presente, olhando o que precisa ser feito de novo, sabe? A gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, tem que ser feito, ou trabalho de formiguinha, que é dentro do seu contexto, o que você tem que fazer? Quais são as ideias que você tem que mudar, que você tem que abrir mão para o amor fluir, né? Para o amor acontecer. Aí isso tem que ser feito, e aí eu acho que a partir disso dá para olhar também algo mais amplo, mas acho, sei lá, acho bem desafiador tentar pensar formas, né, para isso. Até porque as estimativas que a gente tem, assim,
é que não sejam só crianças humanas que vão habitar esse planeta, né? Então, você vai formular uma metodologia para humanos baseado nas crianças que já cresceram, né? Até aplicar isso, essas crianças já vieram adultas, outras crianças já vieram com outro padrão de consciencial. Então, tá sempre formulando um negócio pensando no passado também, né? E aí, o que que acontece? Eu tenho uma fé nesse negócio de presença, busque as ferramentas que tem disponível no seu momento presente para lidar com as demandas que estão surgindo no seu momento presente, porque dentro desse contexto de sistema de ensino precário, das pessoas sendo medicalizadas, tudo mais, a minha mãe conseguiu, nessa disponibilidade, ela é um exemplo para mim, porque ela conseguiu encontrar a teoria que fosse que conseguia colocar ela no lugar de amor para entender o meu jeito rebordoso que eu tinha, que eu era muito da justiceira briguenta quando era criança. E aí ela encontrou caminhos. E ela daí ela começou a entender a importância do floral, de limpeza energética, das cores, sabe, de várias paradas assim. E eu nunca precisei tomar nenhum remédio, assim, eu fiquei muito forte nesse sentido de entender entender essa sensibilidade, assim, mesmo que a sociedade não aceite, mesmo que a gente tenha que falar às vezes só entre um grupinho de 5 pessoas alguns assuntos, o caminho, a solução, ela apareceu, independente das barreiras, sabe? Então, Bacana. acho super válido o seu questionamento, Gilberto. Acho que é um raciocínio que é bem legal de ser estimulado, mas a solução não depende de uma consciência global, assim, o espírito, sabe, o amor está aí desde sempre para sempre, e a gente pode acessar, e é Hoje isso. eu reli um trecho do livro Um Curso de Amor que Ô, Paula, só uma coisa, você conhece esse livro? Não conheço a Ana que deu uma cantada na bola aqui para mim, que falou que é bem legal. Tá, ok. É um livro? você vai gostar. Quem vem do curso Milagres, como eu também vim, foi paixão à primeira vista. Quando a primeira página, eu me apaixonei pelo livro, não parei de ler até terminar. Coisa que eu não fiz no curso de Milagres, eu nunca terminei o curso de Milagres. Mas o curso de amor eu terminei rapidinho. Então, no final do livro tem um capítulo chamado O Diálogo Desvelado, né? E, e foi como se eu tivesse lido pela primeira vez, porque eu não me lembrava disso com essa profundidade, em que Jesus dava uma ideia bem interessante a respeito de como lidar com o medo, né? Ele diz assim: não se preocupa com isso. Você não tem que fazer nenhum trabalho árduo para lidar com os seus medos, com os seus conflitos. Faça o seguinte: descubra um ambiente onde o medo não exista. Pode ser individual ou pode ser em grupo, mas que nesse ambiente você possa ser quem você é e que as pessoas também possam ser quem elas são, né? E pelo simples exercício disso, o medo vai embora, o amor vai prevalecer. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Então nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos construindo esse mundo novo quando nos reunimos aqui para falar de amor, para falar de educação, para falar de aprendizado, para falar de, sei lá, dessas coisas doidas que a gente fala aqui. A gente está construindo um ambiente em que não existe medo. A Cris falou assim: aqui eu posso falar disso. Pode falar disso, sim. E muito mais do que isso. Pode falar a gente pode falar o que a gente bem quiser aqui. E mais do que ser respeitado, a gente é acolhido.
pelas coisas que a gente fala. E isso pode ser que não pareça muita coisa, mas é coisa pra caramba, né? Em quantos espaços, ainda que virtuais, você é aceito como você é? Não são muitos, não. Hoje em dia, eu tenho alguns espaços, a maioria deles, a quase totalidade deles, de alguma forma ligada ao curso de amor, né? Que são as reuniões, que eu assisto 3 ou 4 reuniões, né? E os grupos presenciais, né? Que formam um ambiente bem bacana, né? Então, isso é um começo. Isso é um começo. É aqui que a gente vai criar esse mundo novo, como se fossem pequenos núcleos em que o amor está presente, né? E gente jovem como vocês participando, eu acho isso muito bacana, né? Lá em Indaiatuba, o Victor era o caçulinha, né? Era o mais novinho de lá. Ele e a Doris, que é a nossa caçulinha aqui de Curitiba, que tem 26 anos. O resto é tudo da minha faixa etária. É o pessoal que está mais, sei lá, está se questionando sobre a vida que não viveu, né? Está querendo viver uma vida que não viveu, né? E vocês não, vocês estão, sei lá, na primeira metade da vida de vocês aí. Legal demais ver vocês descobrindo isso tão cedo. Bacana, parabéns a vocês. Ô, Vitor, fala um pouco aí. Só que eu fiquei com vontade de você ler o nosso texto. Tá com o mic fechado, amor. Sim, eu falei sim. Cara, eu queria falar umas coisas que às vezes vai falando e eu vou anotando coisas que vêm assim. Cris do céu, você é muito foda. Que isso? Vai palestrar lá pros caras da cultura, propõe projeto de lei, faz os negócios tudo que você tem que fazer e amém. É isso aí, vamos embora. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. Eu acho que as pessoas nem sabem que isso é possível, sabe? Isso que você fez, entende? Isso que é louco. Eu nunca tinha me ligado assim, nossa, é verdade, dá pra fazer isso. Tinha essa informação na minha cabeça, mas eu nunca vi ninguém ter feito, né, sabe? E é doido, porque, cara, se a gente perceber, o sistema é tão falho porque ele falha em aprender. Ele não aprende com as crianças, ele não aprende com as relações. É como se fosse um sistema que tenta impor o que deve ser aprendido, ao invés de aprender, e gera tudo que acontece. E é curioso, né? O tema, né? Transcender o julgamento do meio. E isso é perfeito em relação ao que você disse, inclusive. O que você anotou? O sistema de aprendizado falha em aprender. Exato. Não é muito bizarro isso, gente. É muito estranho, assim. Eu acho isso muito bizarro. Não faz muito sentido. Nossa, o título, eu sempre esqueço o nome do título. É a transcendência do julgamento dos meios de aprendizado. Porque quando as pessoas olham para a Cris e ela propõe um meio de aprendizado para o filho dela e as pessoas julgam o meio de aprendizado que a Cris propôs junto com o filho, cara, a gente está falando desse tipo de transcendência, né? É transcender esse julgamento. Porque, né, tem muitos aspectos dessa frase, mas esse é um aspecto muito, muito louco, assim, porque parece que meios de aprendizado diferentes. É como se o meio de aprendizado que é um pouco diferente falhasse em promover o aprendizado. Tipo assim, mas não faz sentido. Como assim? Né? As pessoas devem ficar meio puta mesmo, tipo assim, ó. É quase como se ela tivesse, sei lá, sua família, né? Sei lá, você comentou algumas pessoas. Olhassem para o que você e o seu filho estão fazendo, argumentando assim, na certeza
de que você está falhando no aprendizado. Tipo assim, ó, não, isso que você está fazendo é um negócio para aprendizado, não pode, entende? Mas como assim, né? Tipo, como assim? Se ele tá melhor e se a coisa tá acontecendo, como assim? Isso tá falhando numa coisa, Sim. entende? Mas sabe uma coisa que é interessante que eu percebo assim, em algumas pessoas quando criticam, trazendo essa ideia de que, cara, eu tive que passar por tudo aquilo e é possível fazer isso, saca? Aham. Cara, sim, sim, sim. E tem um aspecto desse tema que é assim, que é o julgamento o julgamento dos meios, das coisas, da forma como você recebe as coisas, e você julga essas formas como, sei lá. Por exemplo, a Paula deu um exemplo de professores que nós não gostamos muito, sei lá, tipo a Dolores Umbridge, que você olha, você tem ranço da cara dela. Imediatamente você quer matar aquela pessoa e você sente que tudo que aconteceu de ruim com ela foi muito merecido, né? Vocês todos conhecem, aquela professora chata do Harry Potter, Rosa, horrorosa, a vaca rosa, né? Cara, só que aí é foda olhar para essa pergunta, porque eu comecei a me deparar com uma coisa, que é assim. A gente está falando sobre um sistema de aprendizado que tem no mundo, assim, tem um sistema de aprendizado. Só que aí que fica um negócio doido. Esse sistema, isso, o que eu percebo assim, ele ainda é um meio de aprender uma coisa, que não é exatamente, tipo, não o currículo lá que eles estão, sei lá, qualquer coisa, né, que tem, tipo, português. Não isso. Ele ainda é um meio para aprender alguma coisa. É, é como se E isso é meio foda, é transcender o julgamento dos meios de aprendizado, porque assim, eu penso que todas as coisas elas têm um aprendizado na qual o resultado ele é muito benéfico. Tipo assim, não tem por exemplo, não tem um aprendizado no sentido assim, o sistema é filha da puta e eu aprendi que é filha da puta, entende? Tipo, eu acho que não pode parar aí a conta, senão fica meio merda, né? Na minha opinião, assim. Fica meio bosta, né? Então, necessariamente, teria que haver um aprendizado, até nas coisas que a gente percebe como filha da puta, sei lá, tem que ter algum aprendizado aí, tem que ter alguma coisa, sei lá. O que que é que essa professora, um breed chata pra caralho, se eu parar de julgar ela como um meio de aprendizado para eu aprender algo que eu ainda não sei, o que é que eu vou aprender por meio dela? Entende? Dessa figura chata, sei lá. E aí o Gilberto falou uma coisa, que foi, ele lembrou desse trecho do 100, que é tudo é amor e tudo é um pedido de amor, né? Ou é amor ou é um pedido de amor. Cara, e todos esses exemplos de sistema falho e de professores que não se relacionam e que têm uma postura muito esquisita, é, cara, se um sistema falho, se a gente percebe que é um pedido de amor, o que que é que a gente pode aprender com um sistema que é falho, entende? O que que é que esse meio, que é esse sistema falho, pode ensinar, sendo ele um pedido de amor, entende? Tipo, e que a resposta ao aprendizado que esse sistema, do jeito que ele é, a resposta desse aprendizado é a gente não pode ter nenhuma vontade de limitar essa resposta a um núcleo muito particular. Porque pode ser que, se você, tipo assim, se a gente quiser aprender o que é que um sistema de aprendizado global está ensinando, pode ser que a gente descubra uma forma completamente diferente de as crianças novas aprenderem, como a Cris está fazendo agora. E de que isso seja a semente para transformar tudo, entende? Não é uma coisa pequena.
é uma coisa que, véi, tem um potencial de mudar completamente mais tudo, assim, ó. Não tipo, um aprendizado limitado, assim, num contexto. É um aprendizado que se torna muito gigante. E se a gente, sei lá, e eu olhando assim, véi, no momento em que houver essa, né, se esse sistema falho tá pedindo amor, no momento em que eu aprender, assim, ou aceitar, sei lá, entregar amor mesmo a isso, você percebe que esse novo sistema, ele vai se aproximando, ele vai ficando cada vez mais perto, assim, da prática, sabe? Tipo, vai tendo mais exemplo disso, vai tendo, esse novo vai vindo, entende? É foda, foda isso aí, velho, eu acho. Nossa, Vi, eu pensei uma coisa, ouvindo você falar, que a gente estava falando muito sobre o sistema de educação ser falho, né? E eu escrevi assim: se todos os caminhos levam a Deus, como eu, com a minha visão limitada, posso dizer que algo é ao acaso, que uma pessoa ou uma cena são inconvenientes ou que um sistema é falho? Então, exato, como assim? Cara, isso. Cara, aí vale ler aquele texto, né? Agora vale pra caralho ler aquele texto. Porque a gente percebe muito pouco esse julgamento que a gente faz dos meios de aprendizado. Tipo, muito pouco. Mas é muito óbvio, gente. É tipo, eu tô assim com essa ideia. Ó, eu acho que a Paula não viu o texto, então pay attention. Eu vou enviar aqui, talvez. Vou enviar no chat, para você ter aí. A transcendência, né? Transcender. Agora dá para entender o título, né? Porque a gente tem os meios de aprendizado, que basicamente é tudo, é, né? Que a gente falou muito isso no começo, que é tudo que é com tudo que você, qualquer coisa é um meio de aprendizado. E aí tem o julgamento do meio do aprendizado, ou seja, você julga esse meio de aprendizado como sendo inconveniente, como sendo falho, como qualquer coisa. Ou seja, tem um meio de aprendizado, e aí você julga esse meio de aprendizado de algum jeito. Até o lance da, sei lá, por exemplo, o sistema é falho. Dá para falar que o sistema é falho sem trazer uma carga emocional junto nisso. Entende? Tipo assim, ser uma constatação não é um julgamento. Tipo, ó, o sistema é falho, né? Não tem uma sensação. Só que, se perceber, quando a gente fala o sistema é falho, tem uma indignação envolvida nisso. Isso é um julgamento, entende? Tem um negócio, tem um treco, tipo assim, o sistema é falho, essa merda, sabe? Assim, essa bosta, desse jeito. Tem um treco nisso. E Que tem é, uma vontade de culpar, né, amigo? tem uma vontade de culpar, porque o sistema é falho, porque o governo, porque alguém, porque as pessoas, porque o mundo, porque, sei lá, porque a minha geração, os meus pais, a geração que veio antes. Alguém fora de mim, né? Alguém fora de mim. É, alguém. Mas ao que alguém fez essa merda, fez, né? Tipo, né? E não foi eu, no caso. Isso é muito legal. Aí é isso, né? Tem o meio de aprendizado, que é, sei lá, o sistema de educação. Vamos colocar o sistema como esse meio de aprendizado. E aí tem o julgamento que a gente faz em cima desse meio. Pode ser, por exemplo, um professor. Um professor, vamos pegar um professor, aquele professor filho da puta, que você não gostava, que falhava muito em te ensinar um negócio assim. Ele ainda é um meio de aprendizado para alguma outra coisa. Ele ainda tem essa função, apesar de, sei lá, qualquer coisa. A gente pode olhar para esse professor e falar, olha, ele falha em fornecer tal aprendizado, sei lá, sem ter essa indignação envolvida. Aí não seria um julgamento. Diga. Gente, eu tenho uma história maravilhosa sobre isso. O aprendizado que eu tive na faculdade, porque a gente tinha uma professora que ela era muito ruinzinha a aula dela, assim. E as pessoas matavam a aula, escolhia a aula da Daisy para matar, porque a aula da Daisy era muito ruim.
muito fraquinha, não tinha conteúdo, ela dava nota boa para todo mundo. E eu, e eu que sempre fui nerdinha, assim, puxa saco de professor, a Daisy eu dava uma julgada, assim. Até que um dia, essa mulher, nossa, que mulher maravilhosa, assim. Ela mudou totalmente a percepção de todo mundo, porque o meu amigo, ele, no meio da aula, assim, ela conseguiu fazer uma condução terapêutica. E ela fez, aí que eu, tipo assim, se tem milagre na mente, o primeiro que eu vi foi ela fazendo, sabe? Porque ele tava muito mal, tadinho. Tipo assim, ele era meu amigo, né? E ele tinha aquelas travas, a mãe dele educou ele achando que ele não que ele machucaria as mulheres, né? Porque como ele era homem, forte, ele com certeza ia ser um Drácula. E ele achava isso, aí ele começou a gostar de uma menina, sair com essa menina, e ele tinha muito medo de ferir ela de qualquer jeito, e ele começou a se espantar do quanto ele não se permitia viver aquele relacionamento, né? E ele tava muito mal. E ela tava falando ela deu um livro pra gente ler e pediu pra ele ler um trecho. No que ele leu o trecho era perfeito para o que ele estava vivendo. E ele começou a ter uma catarse muito intensa ali na aula, começou a chorar muito, 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 muito. E ela cuidou dele com uma maestria, assim, olha, que aí mudou totalmente os parâmetros. A gente começou a olhar, não, mas peraí, que professor que realmente é psicólogo aqui, sabe? Tipo, Nossa, mas a gente mudou, a gente saiu falando para todo mundo, gente, a Deise é nossa, boa, a Deise é boa, não fala mais mal da Deise, vocês não acreditam a aula que a gente acabou. Gente, foi sensacional. cara, Nossa que senhora. e mudou totalmente a percepção de vocês todos sobre a aula, sobre ela, E inclusive. sobre o que Olha que esperar do foda. professor. Não, foi. Nossa, foi maravilhoso. Incrível. E aí o jeitinho dela, que ela tratava a gente como criança, né? A gente achava que ela que era bobinha. Não, era uma didática dela. Daí desapareceu. Na hora que ela percebeu que ele precisava de cuidado, ela foi de uma postura. Ela foi impecável, não tinha aquela coisa assim de dar uma, sabe, de bobinha, de meio distraidona, assim, antes, tramelhada. Não, ela foi assim, foi sério, sabe? Ela foi pontual, ela foi cuidadosa, ela foi amorosa e firme ao mesmo. Nossa! E na frente de 40 pessoas, né? E ele ficou muito bem, assim, então mudou o rumo do curso, Cara, assim, muito cara, louco. é foda. E você percebe que depois que houve essa experiência, né, vocês tiveram várias aulas com ela, e tinha uma vibe que todo mundo é, sei lá. Só que aí quando rolou, tipo assim, vocês viram um negócio e vocês aprenderam, você percebe que todo o meio de aprendizado, que foi todo esse processo, ele meio que fez sentido, assim. Tipo, meio que, sabe? Tipo, Aham, tem uma coisa, essa coisa que tinha na postura dela, que tinha uma percepção sobre a postura dela, meio que desaparece, assim, você some, sabe? E você vê a pessoa de outro jeito. Do Que tipo, alcançar, quando a cena alcança um objetivo de aprendizado, ela abençoa o rolê. Abençoa as isso, pessoas isso. envolvidas, abençoa a gente, abençoa todas as coisas do cenário, todos os objetos, tudo que estava ali, né? E muda um nível de relação, né? Você vai para um outro. Você começa a se relacionar com essa mesma pessoa num outro nível agora, sabe? Cara, muito foda isso, muito legal. Eu vou ler o texto que vai ficar mais claro, né? A transcendência do julgamento dos meios do aprendizado. Ó, simples, né? Não é tão difícil. É. Ó, tudo é um meio de aprendizado. Porém, julgamos esses meios, nos apegamos a esse julgamento e não permitimos que o aprendizado aconteça. Se ainda temos algo a aprender, é porque ainda não aprendemos. Julgar é não entrar em contato, e receber implica em confiança.
Confiança de que, inclusive, os meios são sempre perfeitamente apresentados e alinhados para serem então compreendidos quando o aprendizado facilitado por esses meios, né, por eles, for recebido, cumprindo assim sua única e verdadeira finalidade, que era aprender. Confiar nos meios é confiar no resultado do aprendizado. Pelo que temos escolhido nos nossos dias, julgar ou receber, o passado ou a transcendência. Muito legal, gente. Muito bom. Falei, que massa. Tava fechado. Massa. Ah, da hora. É isso. É muito legal, eu tô adorando ler os textos no final. Não sei se vocês fizeram isso essas semanas que eu não vim, mas Não quando teve texto. a gente escreve, não teve texto, é verdade. Amigo, isso é muito importante, porque quando a gente faz o texto, a gente tem uma compreensão e fica tão palpável como a nossa percepção muda do texto que a gente escreveu depois da roda. E Tipo, a gente sabe, tem um entendimento na hora de escrever e depois da roda, mano, e sabe o que é outro curioso? É muito lugar. curioso uma coisa que eu observo. Por exemplo, esse texto eu enviei no começo. E sei lá. Aí você olha esse título e fala, mano, como assim? Não faz muito sentido. Só que durante a conversa, vocês mesmos vão falando o que é que vocês pensam sobre meios de aprendizado. E aí, tipo assim, ó, não aconteceu nada, vocês só falaram o que tem em cada um sobre esse assunto. E aí, quando a gente olha o texto agora, a gente entende tudo. Tipo assim, o que é que aconteceu nesse período de tempo que rolou isso? Que você olha numa hora e fala, mano, não entendi porra nenhuma. E aí você olha depois e fala, nossa, faz todo sentido, gente. É isso. É verdade. E a sensação que eu tenho, assim, é de que, de fato, o relacionamento traz coisas novas, porque mesmo tendo lido o texto antes, eu confesso que eu li e eu fiquei meio assim, acho que eu não entendi direito. Mas aí, de fato, quando a gente, conforme a gente vai desenrolando o assunto aqui, né, cada um vai trazendo a sua perspectiva, a sua experiência com isso, vai encaixando. E aí, agora lendo, eu falei, nossa, como que eu não entendi? Né? Mas uma coisa aqui que eu achei muito interessante do texto é que vocês colocaram assim: julgar é não entrar em contato. No primeiro momento eu fiquei assim, hã? Tipo, não é aquele ponto de interrogação. Como assim julgar é não entrar em contato? E realmente, julgar é excluir. É eu querer que isso não faça parte de mim, não, né? Eu não quero. O julgar é não querer se relacionar, seja com qualquer coisa, uma pessoa, uma situação, um objeto, qualquer coisa, né? E receber implica em confiança. Confiança de que, inclusive, os meios são sempre perfeitamente apresentados e alinhados para serem, então, compreendidos quando o aprendizado facilitado por eles for recebido. E eu acho que é esse o negócio, né? Da gente, como o Vitor trouxe, né? Olhar para essas coisas, para a professora filha da puta, né? E olhar com esses olhos de amor e entender o aprendizado. Porque se a gente julga, a gente já está limitando, a gente já está excluindo. Se eu julgo a professora, a atitude dela e tudo mais, como a Paula trouxe nessa experiência incrível, né? Durante tanto tempo o julgamento foi um. Depois você vê como a pessoa é a mesma, os alunos ali eram os mesmos, né? Mas a partir de uma atitude amorosa mudou tudo, a forma de olhar e até de julgar, né? Nesse sentido. Então eu achei super interessante isso, né? Como o julgamento atrapalha o nosso, eu não vou usar aprendizado, mas como atrapalha a nossa percepção. Aham.
E você contou uma coisa sobre, por exemplo, eu lembrei das pessoas que, sei lá, que criticam esse seu modelo de aprendizado, né, com seu filho e tal. Só que quando a pessoa faz isso, você percebe que ela está fazendo um julgamento sobre um meio de aprendizado. Ela necessariamente, só que é um julgamento assim, ó, essa sua postura, essa sua representatividade tem um aprendizado, ela ensina uma coisa. Quando a pessoa ela julga, ela rejeita o aprendizado que essa representatividade traria para ela. E ela aprendendo faria todo sentido tudo que você está fazendo, entende? Tipo, ela iria entender. Só que enquanto ela fica no, sabe assim, ó, nossa, mas não faz sentido isso, mas não sei o quê, não faz sentido, mas não sei o quê, e aquilo lá, e desse jeito. Tipo assim, ela só não se permite confiar para receber o aprendizado. Por isso tem um trecho que fala, se ainda temos algo a aprender, é porque ainda não aprendemos. Quando a pessoa está, sei lá, julgando uma situação, tem alguma coisa na situação a ser recebida, até substituindo o aprendizado por receber mesmo. Tem uma coisa que precisa ser recebida que ainda não foi reconhecida, assim, não foi recebida, vai. E é como se, é, julgando os meios, a gente rejeita essa coisa que a gente poderia receber, se só confiasse, sabe? E é louco porque, sei lá, pensa em um meio de aprendizado que você julga pra um cacete, assim, sei lá. Uma situação muito difícil, uma coisa que te dói, um negócio assim, ó. Véi, percebe que tem um puta aprendizado nessa cena, nessa situação? Tipo assim, é quase como se quanto maior o nível de julgamento, mais força você tá fazendo para não se permitir aprender o que é que aquela situação tá te trazendo, sabe? É como se tivesse uma proporcionalidade nisso. É uma resistência ao que foi dado, né? Quando não há um reconhecimento ao que a gente recebeu por julgamento, seja lá qualquer outra coisa, a gente de fato não recebe, né? E fica com essa sensação de que não recebe. Aí entra na ideia de escassez, de falta, né? Entra no sistema de pensamento característico do ego, né? Então é isso, é receber, estar aberto para receber e reconhecer isso que está sendo dado. Top. Da hora. Falei da hora. Temos então, meus amores. Vamos dormir todo mundo energizado com Deus no coração? Sim, Gente, olha que movimento foda, né? A gente tá se encontrando conscientemente, criando um momento na nossa semana de transcendência. A gente está escolhendo conscientemente por um meio de aprendizado. Então, isso que a gente falou, né? O Gilberto falou principalmente, a gente está escolhendo aqui juntos por um caminho sem medo e com um nível inexistente ou muito baixo de resistência no nosso relacionamento. Será que a gente não pode estender isso para todos os momentos da nossa vida, sabe? Tava pensando muito nisso, assim. Será que não tem esse amor que a gente sente um pelos outros aqui? Será que ele não está em todos os momentos? Inevitavelmente está. Faz parte do amor amar. Ele foi feito para isso. Então, quer você queira, quer você não queira, quer você tenha consciência, quer você não tenha consciência,
Você já está espalhando isso no momento que você levantar dessa cadeira aí. E nós também. É Quando a isso. gente se conecta, acho que com. Porque eu não sei vocês, eu gostaria até de saber como é que vocês se sentem, né? Como a Ana trouxe, sair daqui energizado. Todas as conversas para mim, eu levo um tempo maior para conseguir dormir depois, porque eu saio realmente com bastante energia. E talvez não seja a quantidade de energia, mas uma qualidade de energia, né? Uma frequência muito mais elevada que eu tava mega cansada, vocês não têm noção. Eu tava super cansada, porque esse final de semana eu tava numa imersão de teatro para a criação de um texto dramatúrgico por uma peça que foi aprovada no PROAC, né? E eu não consegui descansar nada, gente. Desde a semana passada eu vim direto. E lá na conferência de cultura eu tava super cansada, tanto que eu falei, gente, eu não dou mais conta de ficar aqui. Só que agora eu não tô mais sentindo esse cansaço, sabe? Já revigorou. É como se valesse 8 horas de sono isso daqui, né? Mas aí é que tá o negócio. Como a gente sai daqui com uma qualidade, uma frequência muito mais elevada, a gente leva isso junto com a gente, sabe? Isso. Então, concordo plenamente com o Gilberto de que é isso, a gente emana isso, né? É só. é, eu acho que o ponto é esse, é a lembrança, é lembrar desses momentos aqui sabe, só lembrar, não precisa fazer mais nada, porque se a gente fica no esforço de querer, ah, não, eu preciso estar numa frequência elevada, já fudeu. Sim. A gente já baixa a frequência, então é só lembrar disso daqui que a gente se mantém vibrando o amor aí. Nossa, gente, e com essa conversa eu lembrei duas coisas importantes para eu falar. Na real, uma é um exemplo X e outra é um. Não, porque com essa conversa, ó, porque, né, a galera aqui, né, sabe, o curso em Milagres e tal, você percebe que tem um julgamento dos meios de aprendizado aí, meus caros e caras amigos. Então é só Gente, o Vitor tava se coçando para falar isso para vocês, eu só tava esperando ele falar aqui, ó. E vai falar para os dois fazerem as lições do 100. Vai, fala, amigo. Mas o que eu acho legal de ver é aquela coisa de. É mais se tem uma sensação, essa sensação de indignação, de ai meu Deus, não consigo, sei lá. Tipo, não, tem um treco assim de que não tem isso, sabe? Não tem peso, assim, não tem um. Tipo assim, tem um. É só um meio de aprendizado, sabe? Como muito todos os outros. E um meio de aprendizado muito bom, inclusive. Ele é muito bom para Gente, esse especificar. aqui é meu companheiro e eu juro para vocês que o nome dele é Amadeus. Juro. E Peraí que ele não tá ouvindo vocês. Só dando um oizinho, não quero atrapalhar Hello. aí. Não está atrapalhando, a gente está finalizando. Você Tá. não prazer em atrapalha. conhecê-la, Matheus. Eu estava trabalhando. Que delícia, galeres. Muito obrigada. Que saudade que eu tava de vocês. Pensei muito, muito em vocês esses dias. Vocês me salvaram pra caramba também, sem nem saber. Agora vocês estão informados disso. Enfim. Nós também estávamos com saudade de ti, Ana. Eu sempre perguntava, né, Vitor? Sim. Delicinha. Obrigada, amiga Paola. Por favor, sinta-se sempre bem-vinda. Paola agora mora junto lá na casa da galera, junto com a Camila, que vocês conheceram também. Estamos morando juntas agora. Massa, mais uma pro time. Yes! Valeu, Então, gente, amores. gratidão, gratidão mais uma vez por estarmos juntos, gratidão pelo, pelo quanto a gente aprendeu juntos por este meio de aprendizado que é o amor, né? Que é o meio preferido por nós, né?
e nos vemos na próxima terça-feira. Gratidão a todos. Gratidão, queridos. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Adorei o papo. Prazer em conhecê-la, Paula. Prazer também. Tchau, encerrando. Beijos. Tchau. Beijos! Beijo.